Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez juntos com a graça de Deus, porque Ele nos permitiu que estivéssemos juntos para fazer essa linda reflexão nesse dia de hoje. E essa palavra se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. E lá fala assim: tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordava dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Amém. Meus irmãos, essa palavra é belíssima. Quantas vezes você já ouviu, quantas vezes eu já ouvi, quantas vezes nós já vimos falar sobre a tempestade acalmada. As tempestades que passam pela nossa vida, as tempestades que passam pela nossa razão, do nosso viver. E mais uma vez nesse dia de hoje o Senhor vem falar para nós da tempestade acalmada. Jesus no barco com eles, estavam atravessando, e Jesus fala aqui na palavra que Jesus estava dormindo. E de repente desencadeou uma grande tempestade. E eles se achegam até Jesus e começam a gritar. Os irmãos, o medo aqui, a gente vê que o medo deles não era um medinho, era um medo de verdade, porque ficaram apavorados e chegaram com medo diante de Jesus. Porque Jesus fala: que medo é esse? Por que este medo? Jesus, nós perecemos. E Jesus olha para ele e fala: por que este medo, gente de pouca fé? Irmãos, olha que o medo e a fé, a gente consegue ver nessa palavra de hoje que o medo, as pessoas que têm medo, muito medo, esse medo apavorante, é que está faltando a fé. Porque o próprio Senhor fala: por que este medo, gente de pouca fé? Então o medo, o excesso de medo é o oposto à fé. Irmãos, quantas tempestades, quantas situações que vêm na nossa vida e nós ficamos extremamente com medo. Uma perca do emprego, nós podemos falar, uma briga no casal, quando a briga está feia, o casal está separado, não separa, o medo da separação, do que vai acontecer. Meus irmãos, as enfermidades. A enfermidade, a doença, quando entra na família, quando a pessoa fica num leito de um hospital, sabendo do diagnóstico que vai acontecer, ou quando descobre o diagnóstico, como que vai ser. Quando a pessoa está prestes para fazer uma cirurgia, como que vai ser essa cirurgia? Como que vai proceder essa cirurgia? Irmão, e o medo, ele toma conta do nosso coração e nós esquecemos. Nós esquecemos da fé, nós esquecemos de Jesus. Às vezes até lembramos, mas lembramos com medo, igualzinho, da mesma maneira como esses discípulos. Nós chegamos diante dele e gritamos para Jesus: Jesus, Jesus, estou perecendo. O que vai ser da agora em diante? Irmãos, e o Senhor vem com toda paz, com toda calma e fala para nós: por que este medo? Irmão, nós sabemos que Jesus é paz, é tranquilidade, é amor, é calmaria. Jesus olha para aqueles discípulos e fala: por que tendes medo? E ele, quando ele levanta, quando a gente consegue ver a calma do Senhor, ele levanta e pede para que tudo se acalme, ele dá ordem. Aqui fala que ele, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Meus irmãos, como que está a sua fé? Como que está a nossa fé? Jesus hoje vem despertar em nós a
a confiança de acreditar que Ele sempre vai estar conosco, Ele nunca vai nos abandonar. Se a gente tiver essa confiança de saber que Ele sempre vai estar no nosso barco, Ele sempre vai nos ajudar a atravessar esse oceano, esse mar, essa tempestade. Porque é natural do ser humano ter medo, mas o excesso de medo é falta de fé, porque o próprio Senhor fala para nós isso. Por que tendes medo? Você que está hoje, o que você está atravessando? O que você está passando? Qual é o tipo de tempestade na sua vida hoje, meu amado, minha amada? Meus irmãos, qual o tipo de situação você está passando hoje? Acalme o seu coração. Acalme o seu coração, se achega, faça como os discípulos, que Jesus obedece, mesmo estando com extremamente medo, o medo fora do comum. Nós sabemos que as situações, por nós ser seres humanos racionais demais, o Senhor pede para você falar com Ele. E Ele vai levantar a voz para você nesse dia de hoje. Oferece para Jesus toda a enfermidade. Se você que estiver por passar por uma cirurgia, se você que está internado, está esperando o diagnóstico, conversa com o Senhor. Fala para Ele, porque Ele está no seu barco, meu irmão. Ele está na sua vida e vai te ajudar a atravessar essa tempestade. E você vai ver a ordem que Ele vai dar para os ventos, para esse mar, para essa situação, para essa enfermidade. Você vai ver a ordem que Ele vai dar para esse tipo de situação que você está vivendo. E vai haver uma grande calmaria na sua vida. Apenas acredite que o Senhor está com você. O Senhor sempre esteve e sempre está. Ele vai falar para você: por que esse medo? Eu estou com você. Nunca te deixei só. E você há de testemunhar que quando a gente acreditamos, quando nós levantamos o nosso olhar, quando nós ajoelhamos e falamos com o Senhor: Jesus, me acalma essa tempestade do meu coração. Jesus, me ajude a atravessar por esse tempo que eu vou passar agora de diagnóstico médico. Jesus, meus filhos, a minha esposa, o meu marido está passando por uma situação, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai. E você vai ver, meus amados, essa tempestade ser acalmada, porque Jesus está no seu barco e Ele não está dormindo. Ele está simplesmente vendo a sua situação, porque nós, como seres humanos, precisamos passar por isso, fazer a nossa parte. E ter fé. Homens de fé, mulheres de fé, e essa tempestade vai ser acalmada em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar o sininho, você apertar inscreva-se, já está inscrito. Dar um joinha, esse joinha fortalece bastante o nosso canal. E não deixe de evangelizar. Deixe qualquer tipo de frase, isso é para mim saber que você está conectado. Você está ouvindo as mensagens, um bom dia, uma boa tarde. Deus te ama, louvado seja Deus, e vamos ser um evangelizador. Fiquem todos com Deus e até a próxima.